Eis que surge Luzio. Antes de mergulhar de vez nas águas misteriosas das quais brotam os sambaquis do litoral, faremos um pequeno desvio rumo ao interior do continente e do estado de São Paulo, para conhecer o sujeito que pode ser considerado como um elo perdido, ou melhor, um elo achado, entre esse capítulo e o anterior, um rapaz, o rapaz, apelidado de Luzio. Sim, a pré-história brasileira, numa curiosa pré-configuração chamada de política do café com leite, que transformou São Paulo e Minas Gerais em aliados inseparáveis durante as primeiras décadas da República, tem uma Luzia mineira e um Luzio paulista, o que, pelo menos, foram achados nos respectivos territórios das futuras unidades da Federação. Os dois, porém, nunca conviveram, não apenas pela distância de centenas de quilômetros entre as suas moradas, mas principalmente porque Luzio é cerca de 2 milênios mais jovem do que sua quase xará mais famosa, tendo, portanto, cerca de 9.000 anos, segundo as datações pelo método de carbono 14, feitas com a amostra dos ossos do próprio rapaz. Quando essa data é calibrada, ou seja, convertida para anos do nosso calendário, com base no que se sabe sobre as flutuações na quantidade do carbono 14 na atmosfera ao longo do tempo, Luzio fica um pouco mais idoso, com cerca de 10.000 anos. Luzio viveu e morreu no sul do atual território paulista, a uns 60 quilômetros de distância do litoral, no Vale do Ribeira do Iguape. O sítio arqueológico onde seu esqueleto foi achado, conhecido como Capelinha, é um dos cerca de 30 sambaquis fluviais do Vale do Ribeira do Iguape. Ou seja, sambaqui fluvial são sambaquis na beira de rio, e não na praia. Embora o característico acúmulo de conchas dos sambaquis clássicos do litoral já esteja presente, a dimensão dos sambaquis fluviais tende a ser muito mais modesta. Há ainda um detalhe de matéria-prima. Numa versão pré-histórica do velho ditado "Quem não tem cão caça com gato", os responsáveis por construir sambaquis da região do Iguape costumavam usar conchas de molusco terrestre e não marinho, o gastrópode Megalobulimus, ou caracol, se você preferir um termo mais popular. Apesar disso, tais sítios também possuem restos de animais de origem litorânea, o que obviamente sugere algum tipo de contato com seus construtores e habitantes com a costa. É evidente que o esqueleto encontrado no sítio de Capelinha, um rapaz com idade estimada entre 25 e 30 anos, esguio, o termo técnico preferido pelos bioantropólogos é grácil, medindo apenas 1,50 m, 1,60 m, e que parece ter sido muito ativo fisicamente em sua vida. Ele não ganhou a alcunha de Luzio por acaso. Os arqueólogos que o desenterraram, capitaneados por Levi Figutti, do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, uniram-se ao nosso velho conhecido Walter Neves, para analisar as características do crânio do moço, e o resultado foi a detecção da morfologia paleoamericana, típica de Lagoa Santa, a polêmica cara austromelanésia que tanto pano para manga nos deu no capítulo anterior. Portanto, Luzio é outra peça importante no quebra-cabeça da origem dos primeiros brasileiros. Mas o contexto que ele foi enterrado traz pistas ainda relativamente difíceis de se interpretar. Não apenas sobre a chegada desses grupos, mas também sobre o que aconteceu conforme foram se espalhando pelo vasto território diante deles. Um detalhe interessantíssimo, por exemplo, é da provável dieta do jovem da Capelinha, inferida não com base em restos de animais e plantas encontrados perto dele, mas a partir da própria composição química dos seus ossos. Querido ouvinte, para explicar isso, é hora de mais uma daquelas digressões tecnometodológicas que eu sei que você ama de paixão, mas pelo menos podemos nos apoiar no que já sabemos, né? Sobre os diferentes isótopos, que são os variantes dos elementos químicos e seu papel no organismo do ser vivo, de forma que não ficamos completamente no escuro.
Vamos lá. Explicação técnica. Começamos com os nossos velhos conhecidos, os isótopos, ou variantes do elemento do carbono. O carbono 13 está presente em quantidades bastante mequetrefes no nosso planeta. Mas mesmo assim, esse isótopo, de quando em quando, ele acaba sendo incorporado pelas plantas em seu incessante processo de fotossíntese. Esse talvez seja o truque mais importante da nossa biosfera, que consiste basicamente em sugar o CO2, né, que é o dióxido de carbono, ou gás carbônico. Veja, o C de carbono na fórmula da tabela periódica. Do ar, né? Adicionar água e, com a ajuda da energia da luz do sol, produzir moléculas de açúcar que serão usadas, por sua vez, para fabricar matéria orgânica, folhas, frutos, flores, raízes. No fundo, somos todos, pelo menos nós que não somos plantas, parasitas da fotossíntese, direta ou indiretamente, ao comer alimentos de origem vegetal ou a deglutir carne de animais que se alimentavam de vegetais, ou comer animais que se alimentavam de outros animais que comiam vegetais. E a coisa pode ter mais camadas do que um sanduíche gourmet. Enfim, o que acontece é que algumas plantas fazem todo o possível para minimizar o uso do carbono 13 em seu processo de fotossíntese. Em resumo, do ponto de vista do mecanismo celular, dá mais trabalho. Por exemplo, árvores frutíferas são conhecidas como plantas C3, porque uma molécula com 3 átomos de carbono é o primeiro produto de seu processo de fotossíntese. Por isso que ela é C3. Num episódio relativamente recente da evolução dos vegetais, porém, algumas linhagens de plantas desenvolveram a capacidade de trabalhar melhor com carbono 13. Entram nessa categoria as gramíneas tropicais, como o milho, a cana-de-açúcar. São essas plantas ditas C4, de novo. O fator que explica a nomenclatura peculiar é a produção de uma molécula com 4 átomos de carbono nos primeiros passos do processo. Há ainda plantas que são intermediárias, por assim dizer, entre o padrão C3 e C4. Nem tão aversas ao carbono 13 quanto as primeiras, nem tão ávidas por ele quanto as segundas. São plantas que fazem fotossíntese do tipo CAM, C-A-M, em geral espinhosas e adaptadas a ambientes mais secos. Embora o mais conhecido expoente brasileiro desse grupo seja o abacaxi, que não é um fruto do deserto, como sabemos. Chega de carbono por enquanto, uma vez que nenhuma discussão sobre a paleodieta do moço Luzio fica completa sem o nitrogênio. O ponto central, no caso desse elemento químico, é a diferença entre o nitrogênio 14, de átomos mais leves, e o nitrogênio 15, mais pesadão. Ocorre que o nitrogênio 15 tende a ser mais retido pelo organismo em contraparte mais leve, do que sua contraparte mais leve. De modo que, conforme a gente vai subindo na cadeia alimentar, a tendência é que os organismos fiquem mais enriquecidos em nitrogênio 15. Pense, por exemplo, quem consome muitos peixes marinhos nobres, como atum ou salmão. Na prática, é como se essa pessoa estivesse comendo filé de onça, que só devora jacaré, ou seja, um super predador de topo de cadeia alimentar. Enfim, como agora você já sabe o suficiente, vamos continuar. Bem, combinando os dados de carbono e do nitrogênio, dá para fazer boa inferência a respeito da dieta de um defunto de milhares de anos de idade. E foi isso que os pesquisadores brasileiros fizeram, com a ajuda de 4 ossinhos do pé de Luzio, de onde vieram restos de colágenos necessários para medir as proporções dos isótopos. E eis que aparece um paradoxo. Apesar de ter sido enterrado numa região de sambaquis, Luzio parece ter comido apenas comida de origem terrestre ao longo de sua vida,
coisas como plantas C3 e plantas CAN. Talvez ele apreciasse algum parente selvagem do abacaxi moderno. Enfim, comia carne de veado, porco do mato e capivara. As possibilidades de que acabei de citar dependem basicamente da comparação entre a proporção de isótopos dos restos de animais mortais do bom luzio e a que vemos em vegetais e bichos vivos de hoje. Embora ele vivesse à beira de uma importante bacia hidrográfica, o sujeito talvez não tenha comido nenhum lambarizinho ao longo de sua relativa curta vida. Em outras palavras, as proporções isotópicas não parecem indicar o consumo de peixe nem de rio e nem de mar. Outro detalhe interessante tem a ver com o próprio sepultamento de Luzio. Embora o seu corpo tenha sido depositado em cima de uma camada de conchas, o túmulo foi recoberto com uma simples camada de terra, e não com mais conchas, como seria o caso de um sambaqui clássico. Além disso, o conjunto foi disposto sobre uma pequena elevação natural, enquanto os sambaquis, como já sabemos, são eles próprios pequenos morros artificiais. De seu mesmo, o rapaz levou para o além apenas alguns artefatos de ossos polidos e uma ponta de projétil de pedra. Cometi a imprudência de chamar nosso homem de elo perdido, alguns parágrafos acima. Mas o fato é que ainda é muito cedo para esboçar uma interpretação relativamente segura sobre como Luzio se encaixaria entre o povo de Lagoa Santa de um lado e os construtores de sambaquis litorâneos de outro. A própria equipe que estudou não arriscaria uma tese única sobre o tema. De qualquer jeito, eis duas possibilidades. É claro, há outras. A primeira é que, talvez, a arte de construção dos morros artificiais litorâneos já existisse na transição entre o Pleistoceno e o Holoceno. Mas uma coisa não muito agradável teria coincidido com os primeiros sambaquis. A elevação de vários metros do nível do mar que caracterizou o fim da Era do Gelo, simplesmente porque parte considerável da água do planeta, antes trancada, presa em geleiras, derreteu e foi parar no oceano. O resultado desse processo, como certamente você terá percebido, foi um fenomenal timbum em câmera lenta que saiu tragando tudo que havia na antiga costa, inclusive muitos sambaquis antigos. E os sambaquis mais antigos, se é que eles existiam nessa época. Suponhamos, portanto, que Luzio descende dos que migraram rumo ao interior depois de perderem seus territórios na costa, e podemos postular que a tradição funerária de Capelinha seria uma espécie de recriação num contexto ambiental totalmente diferente, de parte das práticas vigentes nas praias destruídas pela catástrofe do pós-Pleistoceno. Até que faz sentido, mas uma outra hipótese é que, em vez de ter sido um refugiado praiano, o jovem Luzio talvez fosse parte de um lento, seguro e gradual avanço do interior do continente rumo às possibilidades inexploradas do litoral do começo do Holoceno. Nesse caso, parece interessante pensar nas estruturas do Ribeiro do Iguape como prefigurações ou protótipos das obras muito mais grandiosas que seriam montadas à beira-mar, em especial nos pedaços do litoral do sul e de São Paulo. Não posso, é claro, ignorar a interpretação pessoal que o próprio Walter Neves dá à misteriosa figura, Eila. Ao meu ver, o Luzio não estava associado ao sambaqui, mas sim à primeira ocupação anterior a ele, de gente que não comia moluscos, contou-me Neves por e-mail. A morfologia craniana de Luzio é absolutamente paleoamericana. Já a morfologia craniana dos sambaquis fluviais do Ribeira, que não passam nos 6.000 anos, é tipicamente mongoloide. Portanto,
é apenas mais um exemplo da substituição da morfologia paleoamericana pela ameríndia, com uma lógica temporal inquestionável. Coincidentemente, a morfologia dos sambaqueiros litorâneos é a mesma dos sambaqueiros fluviais do Ribeira. Para mim, os do Ribeira vieram do litoral e não o contrário. Infelizmente, como os sítios litorâneos mais antigos estão debaixo d'água por causa do descongelamento da última era do gelo, não dá para saber se os paleoamericanos também estiveram por lá, conclui Walter Neves. Precisamos de muito mais dados do que os que temos disponível hoje para saber qual das hipóteses está mais a verdade, obviamente. Enquanto isso, está na hora de continuar a marcha litorânea e explorar um litoral catarinense que já era um bocado badalado há vários milhares de anos, ainda que não pelos mesmos motivos de hoje. Os de hoje atraem surfistas e modelos a Florianópolis ou argentinos a Camboriú.